Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para trazer um breve resumo a respeito da segunda aula desse trimestre da classe dos jovens. E a lição de hoje é o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Ora, para não perder tempo, gostaria de adiantar aqui com vocês o texto do dia que está lá em Mateus, capítulo 1 e versículo de número 23, que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. A síntese, ela vai dizer o seguinte: a concepção de Jesus se deu por uma ação divina. Foi o resultado da ação direta do Espírito Santo sobre Maria, a serva do Senhor. No tópico primeiro, teremos que o autor colocou Maria, a escolhida para ser a mãe de Jesus. Na época do nascimento de Jesus, já existia uma grande expectativa a respeito da chegada do Messias, até porque os judeus viviam sob a opressão romana, igualmente as mulheres, que também estavam ali sob a expectativa grande de quem seria ali a mãe desse Messias que viria ao mundo para o libertar dos pecados. E essa expectativa se deu justamente pela influência das literaturas apocalípticas existentes naquela época, cerca de 200 anos antes do nascimento de Jesus. E também temos uma forte influência nas próprias Escrituras, lá no texto de Isaías, no capítulo 7 e versículo 14, assim como nesse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo número 1 até o versículo 6, onde demonstram claramente que o Messias haveria de vir a este mundo com um grande principado, com um grande propósito de salvar o mundo do pecado. Bem, e Maria foi aquela que foi escolhida, foi aquela que foi agraciada para dar à luz a esta criança tão maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de Maria ter sido agraciada, ou seja, escolhida para ser um instrumento das mãos de Deus e trazer Jesus ao mundo, isso não queria dizer que Maria que o seu pecado original havia sido apagado. Não, pelo contrário, até porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Você pode conferir isso em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Ou seja, Maria, ela serviu de instrumento, assim também como você pode servir de instrumento. Maria deve ser, sim, respeitada. E naquela época, no período ali em que Maria vivia, era um período muito arcaico, era um período muito patriarcal. Os homens daquela época eram muito machistas. Por isso, seria complicado naqueles dias ali, Maria de repente aparecer para José dizendo: olha, eu estou grávida e este filho é do Espírito Santo. Ou seja, olha como foi a dificuldade de Maria ali. Mas ela atendeu o sim de Deus. Assim também deve ser para com as nossas vidas. Está pronto para atender esse sim, mesmo que nós saibamos que a princípio poderemos pagar um certo preço. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele sempre traz o escape para as nossas vidas. José teria todos os motivos para poder falar para aquela sociedade a respeito dessa gravidez de Maria, e Maria ter sido exposta à vergonha pública. E outra coisa, José ainda teria o direito, pela tradição judaica, de pedir o apedrejamento da sua noiva, certo? Mas José, ele foi um homem honrado. Ele não fez nada disso. Ele até cogitou a ideia de deixar Maria secretamente, de forma escondida, para não expor aquela situação que Maria estava se encontrando. Mas como eu falei a princípio, Deus sempre traz o escape. Ou seja, Maria se encontrava numa situação complicada, mas Deus usou José para preservar a honra da sua noiva, certo? Para preservar a vida de Maria. O tópico 2 que fala assim: José, esposo da mulher que carregou Jesus em seu ventre. Ora, como eu falei a princípio, José foi um homem muito honrado, que defendeu Maria, que não expôs Maria à vergonha pública, nem muito menos ao apedrejamento. Mas se existe uma coisa, queridos, que
muito me animou é que José, ele atendeu também à vontade de Deus. Porque quando o anjo apareceu para José, ele compreendeu totalmente aquela situação e tomou Maria para si. E cuidou de Maria. E outra coisa, José, ele teve um papel muito importante nesse processo aí do nascimento de Jesus. Até porque, meus queridos, ele teve o privilégio de educar o Filho de Deus, de cuidar de Jesus Cristo. Então, é um papel fundamental do pai em cuidar bem do seu filho. E apesar de José saber que Jesus não era o seu filho ali biológico, mas ele cuidou com zelo de Jesus. E José foi um homem muito disciplinado nisso. Será que nós teríamos a mesma coragem? Porque acredito eu que realmente foi difícil para José. Mas ele ouviu a voz do anjo do Senhor e também disse sim para esse grande projeto que Deus havia arquitetado para a vida dele e para a vida de Maria, sua esposa. No tópico 3, nós iremos abordar a concepção virginal de Jesus Cristo. Ou seja, há algumas alegações errôneas e não bíblicas diz que Jesus apenas faz parte de um contexto de mitos pagãos. Mas pelo contrário, gente. Vemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, que ele diz bem claro que o que aconteceu com Jesus foi um ato totalmente trazido pelo Espírito Santo de Deus. E podemos confirmar isso também lá em Lucas, no capítulo 1 e no versículo de número 35, onde ele explica que a sombra do Espírito Santo pairou sobre Maria e através disso gerou Jesus em seu ventre. Pois é, pessoal, como eu havia falado para vocês, eu finalizo por aqui. Eu trouxe apenas o resumo do resumo. Se vocês quiserem saber de mais detalhes, compareçam à Escola Bíblica Dominical. Não importa qual seja a congregação que você está, mas o que eu falo aqui é apenas que você participe. Seja esse participante ativo da Escola Bíblica, certamente você irá aprender muito da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe.